sua Bíblia comigo, por favor, no livro que recebe o nome de Gênesis, capítulo de número 15. Eu quero trazer uma palavra de rápida reflexão nesta noite. Cheguei de viagem já agora à tarde, já à tardinha, e não deu tempo eu preparar a sequência da série que eu estou ministrando aqui sobre as festas de Israel, festas espirituais, festas religiosas, festas proféticas. Mas eu quero trazer uma palavra dentro do contexto que nós estamos celebrando esta noite, que é a celebração da ceia do Senhor. E esta igreja sabe o que eu penso da celebração da ceia. Para mim, ela é o culto mais festivo da igreja. A maior festa da cristandade, porque a Santa Ceia celebra a morte de Jesus, celebra a ressurreição de Jesus, celebra a formação da igreja, celebra o arrebatamento da igreja, celebra as bodas do Cordeiro. Então ela é a festa mais completa da nossa fé, ou da fé cristã. E eu quero falar um pouco hoje à noite sobre compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, diga amém. Gênesis capítulo 15, versículo 17, o texto sagrado diz assim, Gênesis 15, 17, quando o sol já estava posto e era escuro, ou seja, já havia anoitecido, eis que um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre aquelas metades. Naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança, um pacto com Abrão, dizendo: à tua descendência eu tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Agora o capítulo 17, versículo 9. 17, 9. Disse mais o Senhor a Abraão. Note que no capítulo 15 ele era Abrão. No capítulo 17 ele já é Abraão. Disse mais o Senhor a Abraão: ora, quanto a ti, guardarás o meu pacto, a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Quantos podem dizer amém? Amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Pode sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Eu não serei prolixo, mas quero compartilhar com os irmãos uma palavra bem pastoral, e quero falar de modo bem sereno sobre compromisso com Deus, porque eu já disse aos irmãos aqui algumas vezes que Deus é um Deus de alianças. Deus é Deus de pactos. Vou repetir para você se alegrar nisso. Deus é um Deus de pactos. E Ele honra a aliança que Ele estabelece com os seus. Quando nós lemos a trajetória de Abrão, nós percebemos que ela começou quando ele ainda morava com seu pai, Terá. Basta ler Gênesis capítulo 11, versículos 26 em diante, até o 31, que é o último versículo do capítulo 11. O Senhor chama Terá, e Terá sai da sua terra em Ur dos Caldeus com destino a Canaã. No meio do caminho, Terá chega numa cidade e para na cidade de Harã, e a Bíblia diz que Terá morreu em Harã.
E no capítulo de número 12 do Gênesis, o Senhor chama Abrão e diz: agora sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Ou seja, Terá, teu pai, morreu. Mas a viagem continua, a chamada continua, o propósito continua. E Abraão vive a partir de então experiências muito extraordinárias com Deus. Até que no capítulo 15 o Senhor estabelece para Abraão que ele ofereça um sacrifício. E se o irmão ler todo o capítulo 15 do Gênesis, vai observar que Abraão faz o sacrifício pela manhã, e a Bíblia deixa claro que ele orou a manhã inteira e o Senhor não lhe respondeu. Diga comigo: nem sempre Deus responde na hora. Durante a tarde, a Bíblia diz que Abraão passou a tarde expulsando as aves de rapina que queriam roubar o seu sacrifício. Então preste atenção, Deus não respondeu pela manhã, e à tarde Abraão teve que lidar com as aves de rapina. No final da tarde, isso está no capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão foi tomado de grande angústia e de densas trevas, e ele dorme. O cansaço lhe apagou, ele é vencido pela fatiga, e quando ele acorda cercado de angústia e de trevas, a Bíblia diz que há fumaça. E quando Abraão olha, o Senhor havia enviado fogo do céu, que lhe queimou o holocausto, e a fumaça subia da terra do altar até a presença de Deus. E então Abraão ouve o Senhor lhe dizendo: eu vou fazer contigo a minha aliança, e na minha aliança que eu faço contigo, eu te asseguro que te darei toda esta terra que vês, desde o rio Nilo até o grande rio Eufrates. A tua descendência será próspera. No meio desta promessa, o Senhor diz a Abraão: a tua descendência vai ser cativa em terra estranha, mas depois de 400 anos eu virei para livrá-la, a fim de lhe entregar a terra que te tenho prometido. No capítulo de número 17, agora o Senhor amplia o leque da aliança, e ele diz para Abraão: a minha aliança é contigo e com a tua descendência. A minha aliança é contigo e com os teus filhos, e com os teus netos, e com aqueles que de ti procederem. 430 anos depois, se o irmão lê Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24, vai perceber que o Senhor ouviu o gemido do povo hebreu na terra do Egito, e diz o texto: porque o Senhor se lembrou da aliança que havia feito com Abraão. Ou seja, Deus não esquece das promessas, Deus não esquece do pacto, Deus não esquece do compromisso que Ele estabeleceu contigo, com o seu povo, com aqueles a quem Ele escolhe. Na verdade, eu já disse aqui para os irmãos de uma cultura do Oriente, que é a cultura de estabelecer pactos, alianças, compromissos. E existe um pacto entre os orientais que eles chamam de pacto de sangue, que é mais sério, é mais forte, responde com muito mais autoridade do que um contrato assinado e reconhecido em cartório. Havia também no Antigo Testamento entre o povo hebreu a aliança de sal, ou pacto de sal. E o sal simboliza compromisso, a disposição de honrar cada cláusula, vamos chamar assim, cada regra da aliança estabelecida. Hoje, porém, eu desejo falar sobre esse compromisso que eu e você temos com Deus.
Nós somos comprometidos com o céu, somos comprometidos com o Senhor. A Santa Ceia, aliás, é figurada, ou ela figura a aliança. O Senhor Jesus diz: esse sangue é a nova aliança que tenho feito convosco. Mas o que eu quero destacar a partir da experiência de Abraão com Deus é quais são os traços, quais são os elementos, quais são os artigos, quais são as exigências de Deus para validar a aliança que nós temos com Ele. Porque muitas vezes nós dizemos: eu tenho uma aliança com o Senhor, mas nós não levamos a sério isto. E presta atenção, Deus valoriza muito a aliança estabelecida com Ele. Eu lembro que uma certa feita eu fui chamado por um empresário de uma outra cidade na Bahia. Ele estava com muita dificuldade nos negócios, e como eu já o conhecia, eu sabia de uma briga que ele teve com o contador dele, porque ele decidiu colocar Deus como seu sócio. E o contador falou com ele: não tem como colocar Deus no CNPJ da sua empresa. E ele disse: arruma um jeito, Deus é meu sócio, eu não quero outro. Eu não lembro exatamente como é que ele fez isto, mas depois de alguns meses ele me ligou, porque ele disse assim: Deus não é um sócio bom, Deus não é bom de negócios. E eu perguntei para ele: o que está acontecendo? E ele disse: eu estou quebrando, não consigo fechar negócios. E eu fui à cidade dele, e enquanto nós conversávamos, eu falei com ele: se eu fosse o teu sócio, Josué Brandão Amorim é o teu sócio, você fecharia negócios, assinaria contratos sem me consultar? Ele disse: não, você é meu sócio, eu preciso da sua aprovação. Aí eu perguntei para ele: e você está fechando negócios consultando o seu sócio? Ele disse: é claro que não, como é que eu vou consultar Deus para fechar negócios? Da mesma forma que você quis colocá-lo como sócio. Se você não tem disposição de honrar a aliança, não a estabeleça. Não é que Deus é ruim de negócio, é que você é um sócio desleal. Você é um péssimo sócio, você não honra a sociedade que você mesmo decidiu estabelecer. Ele disse: como é que eu vou consultar Deus, Josué? Eu disse: que hora abre a loja, o escritório? 8 da manhã, chega às 6. Se reúna durante 2 horas com o seu sócio, vai orar, conversa com ele e pede para que ele te dê direcionamento cada vez que você precisa estabelecer uma negociação, ou libera Deus dessa sociedade fantasiosa, já que você não tem paciência para consultá-lo. O que eu estou dizendo com isso? Que a aliança que você diz que tem com Deus é algo sério. As pessoas compram um carro e colocam lá: propriedade exclusiva de Jesus. Compram uma casa e coloca: esta casa é propriedade de Jesus. Mas não levam a sério essa afirmação. Por quê? Porque nós, cristãos evangélicos do Brasil, somos tão relapsos que agimos mais por chavões, jargões, do que por consciência das decisões que estão sendo tomadas. Tem uma pessoa do seu lado, fala com ela: você tem uma aliança com Deus. Só que esta aliança tem implicâncias ou implicações. Quais são estas implicações? No que implica, no que resulta, quais são os critérios de Deus para que eu tenha uma aliança com Ele? Vamos lá, rapidinho. Primeiro, uma aliança com Deus exige renúncia.
Uma aliança com Deus exige renúncia. Deus não trabalha com quem não está disposto a abrir mão de alguma coisa. E presta atenção, renúncia nem sempre será de algo ruim. Nem sempre a renúncia que Deus vai cobrar de mim e de você será de algo pecaminoso. Muitas vezes é de algo bom, mas que Deus não quer para nós, pelo menos não naquele momento. Olha o que o Senhor diz a Abrão em Gênesis 12, versículo 1: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para a terra que eu haverei de te mostrar. Renuncia, abre mão, corta o vínculo. A chamada de Abraão exigia que ele se afastasse do ambiente onde ele estava. Renunciar é retroceder, é retroagir, é aceitar o não. É saber que às vezes Deus vai te pedir algo que você nem sempre está disposto a dar. E Abraão entendeu isso de maneira muito linda, porque no capítulo de número 13, quando surge um problema entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló, Abrão chama Ló, seu sobrinho, e diz: escolhe para onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Querido, por todas as razões, Abraão não precisava fazer aquilo. Abraão podia chegar para lá e dizer: você vai para a esquerda, que eu vou para a direita. Primeiro, porque a promessa é dele. Segundo, porque a aliança de Deus é com ele. Terceiro, porque o patriarca é ele. Ló teria que se submeter ao que Abrão determinasse, mas ele está tão decidido a renunciar que ele diz: escolhe a direita e eu vou para a esquerda, escolhe a esquerda e eu vou para a direita. Abraão não está mais brigando pelo direito de ir, porque quem tem aliança com Deus sabe que o destino que tomar será respaldado pelo cuidado e pela bênção de Deus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo de número 23, o Senhor Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie-se a si mesmo. Ainda no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 33, Jesus diz que para segui-lo nós temos que renunciar a tudo. Tudo. Lembra daquele texto que ele diz: quem salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. Ele está falando de renúncia de si mesmo, renúncia da própria vida. Renunciar aponta para aquilo que você quer, e que nem sempre é ruim, mas que Deus está te dizendo não. Nós somos de uma geração que os pais não negam nada. O professor não pode negar nada na escola, porque a geração mimada precisa ser atendida em todas as suas exigências e caprichos. Então, quando se trata da nossa relação com Deus, a sensação que temos é que Deus tem que nos dar tudo o que nós queremos. Afinal de contas, Deus existe em função de mim, não é esse o conceito? O homem é o centro, Deus existe em função do homem, dentro desta
teologia antropocêntrica, mas à luz das Sagradas Escrituras, Deus não precisa do homem, Deus existe de eternidade a eternidade. O homem é quem precisa de Deus. O homem sem Deus nada é, Deus sem o homem permanece sendo Deus para sempre, eternamente, de eternidade a eternidade. Então para de pensar que Deus tem a obrigação de te bajular. Ele vai dizer não muitas vezes. O Deus que nós servimos é o Deus que diz não. É o Deus que diz senta quando você quer levantar. É o Deus que diz levanta quando você quer sentar. É o Deus que diz vai a Nínive quando você quer que os ninivitas morram. É o Deus que diz vai ser assim e será, nem que você não queira. Então, uma aliança com Deus exige de nós renúncia. Se eu e você não estivermos dispostos a renunciar coisas, prazeres, conquistas, para as quais o Senhor disse não, não seremos aptos para a aliança que Ele está estabelecendo. Tem alguém para dizer amém? Provoca seu vizinho e diz para ele: renúncia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo mandou. Porque às vezes você quer ir para um lugar e Deus está dizendo: não é para lá que eu quero que você vá, é aqui que eu quero que você fique. Porque às vezes você quer adquirir algo que é muito bom e é uma oportunidade, e o Senhor está dizendo: eu não quero que você adquira, não é agora. Porque às vezes nós queremos simplesmente que Deus nos atenda por nossos caprichos, e Deus está olhando para nós e dizendo: você só está enxergando o presente, eu estou vendo o futuro, isso aqui é problema, para. Segundo critério, segunda exigência de Deus para uma aliança, para um compromisso com Ele: exclusividade. Exclusividade. O que eu quero dizer com isso? Deus não faz sociedades. Ou somos todo de Deus, ou não somos de Deus. Deus não faz sociedade com sócio minoritário, sócio majoritário, sócio igual. Não. O Senhor não, é um jargão nosso. Deus quer prioridade, engano seu. Deus não quer prioridade, Deus quer exclusividade. Ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um e aborrecerá o outro. Uma aliança com Deus exige que Ele seja o único Senhor, mestre e guia da nossa vida. Gênesis 17, versículo 1, Ele diz assim: Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o teu galardão será grandíssimo. O que o Senhor está dizendo é: eu sou o Senhor teu Deus. Na terra que você habita existem deuses, divindades, ídolos diversos, mas você se curva diante de mim. Eu sou o teu Senhor. Você não adora outro. Êxodo capítulo 20, versículo 3, o Senhor diz assim: não terás outros deuses, não porás outros deuses diante de mim. 1 Reis capítulo 18, versículo 21, quando Elias está para promover o maior avivamento espiritual de Israel, depois do êxodo, ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, segui-o; se Jeová é Deus, servi-o. Josué no capítulo 24, versículo 15, do livro que leva o seu nome, diz: vocês escolham o Deus a quem quereis servir. Se servireis ao Deus que nos tirou da terra do Egito, ou se servireis aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Não dá para servir os dois. Não dá para adorar a ambos. Não dá para viver na igreja e no mundo. Não dá para ser do céu e do inferno. Não dá para adorar a Deus e ao diabo. Não dá. Uma árvore boa não pode produzir frutos que alimentam e frutos que são veneno. Da mesma fonte não pode sair água doce, água salobra, água salgada. É isso que Tiago diz. O Senhor está querendo de nós exclusividade, que a nossa vida seja dedicada única e exclusivamente a Ele. Eu tenho uma aliança com Deus, mas na minha aliança com Deus eu fico tentando administrar Deus. Não funciona assim. Nós vamos morar no céu. Eu vou repetir porque só uns 10 concordaram, então eu vou repetir para ver se 100 concordam. Nós vamos morar no céu. Então, segundo elemento de um compromisso com Deus é a exclusividade. Você é crente? Viva como crente. Você é a igreja? Viva como igreja. Terceiro elemento de um compromisso com Deus: mudança de caráter. Todas as vezes que nós decidimos fazer uma aliança com Deus, Ele vai nos tratar. Existem episódios da nossa vida que são situações que o Senhor ocasiona para tratar com a nossa natureza, com a nossa personalidade. Existem situações que nós chamamos de ruins, que na verdade o Senhor permitiu para nos dar um choque, para a gente não seguir uma direção desenfreada. São mecanismos de Deus para chamar a nossa atenção. Note que no capítulo 15, Deus está conversando com Abrão. Depois que a aliança é feita, agora a conversa de Deus é com Abraão. Para o judeu, para o oriental, o nome diz muito sobre a história de vida de alguém. Por isso que é muito comum Deus tratar com homens a quem Ele chama e mudar o nome ou enfatizar o nome. Quer ver um exemplo? Como é seu nome? Meu nome é Jacó. E o Senhor diz: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel. De suplantador para príncipe. Abrão agora é Abraão. Sarai, tua mulher, a estéril, agora será Sara, a mãe de multidões. Há um processo de transformação. Saulo se torna Paulo, Simão se torna Pedro, Oséias se torna Josué. Estou falando lá de Deuteronômio, não é o Oséias profeta. O primeiro nome de Josué, filho de Num, era Oséias. Há um processo de transformação. Note que quando o Senhor aparece no Éden para falar com Adão, Ele diz assim: Adão, Adão. Ele aparece no Sinai para falar com Moisés, Ele diz: Moisés, Moisés. No templo em Jerusalém, Ele chama a Samuel em Siló e diz: Samuel, Samuel. Quando ele se encontra com Saulo a caminho de Damasco, ele diz: Saulo, Saulo. Por quê? Porque o seu nome diz muito sobre você, e Deus está tratando com a história de vida desses homens. No momento que uma aliança com Deus é efetivada em nós, Ele começa a trabalhar com a nossa história, com a nossa vida.
o nosso curso do trajeto pode ser alterado, porque Ele vai fazer algumas mudanças para cumprir o seu propósito. E acredite, ainda que essas mudanças às vezes sejam dolorosas, elas visam o teu bem. Você não entende agora, porque a mudança agora está quebrando os ossos. É o vaso que se quebra, e o oleiro vai fazer conforme parece bem aos seus olhos fazer, mas o final tem um propósito glorioso. Ele está te tratando, te transformando, te mudando, te moldando. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu preciso aceitar que Ele trabalhe em mim da forma que Ele deseja. Tem coisas para as quais o Senhor vai fechar o teu coração. Tem coisas para as quais o Senhor vai fechar os teus olhos. Tem coisas que você amava e o Senhor vai gerar em você nojo, asco, repugnância. Porque faz parte do processo de mudança para cumprir a aliança. E Ele está no controle. Alguns são afastados, outros são aproximados. Porque você tem uma aliança, um compromisso com o Senhor, e esse compromisso requer mudança. Quarto e penúltimo lugar, um compromisso com Deus exige de nós confiança. Confia em Deus. Confia em Deus. Pastor, eu confio. Tá. Até que ponto nós confiamos? Até que ponto a nossa confiança em Deus tem sido efetivada e trabalhada de modo que entreguemos a Ele a nossa existência? Gênesis 15:6 diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Fala sério, o cara tem 100 anos, a mulher dele tem 90. Na juventude ela era estéril. Aí o Senhor chega para ele e diz assim: Sara vai te dar um filho. E ele crê. Paulo descreve isso de maneira mais detalhada, e ele diz que Abraão creu em Deus, mesmo sendo os membros do seu corpo já amortecidos, e ainda que Sara fosse estéril. E a Bíblia diz que Abraão vivificou, alimentou, instrumentalizou a sua fé, dando glória a Deus. O que significa? Quando o negócio estava ruim, que Abraão dizia: mas não tem chance, não vai acontecer. Deixa eu ressuscitar um louvor. Aí Abraão cantava assim: quando tudo parecer perdido, dê glória a Deus. Ele dava glória, enaltecia, porque confiava. Quantas vezes a nossa confiança em Deus está limitada às circunstâncias? Nós cremos desde que tudo aponte em nosso favor. A confiança em Deus não pode ser condicionada às coisas estarem sob nosso controle, porque às vezes vão sair do nosso controle, mas ainda assim, creia. Se você tem uma promessa, se você tem uma mensagem da parte de Deus, ainda que tudo esteja acontecendo de modo inverso, continue crendo. Provoca seu vizinho e diz para ele: apenas creia. Você lembra quando o mensageiro chegou para Jairo e disse assim: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre? Marcos 5. Jesus olha para Jairo e diz assim: não temas, crê
somente. Apenas creia. Eu sei que muitas coisas para você crer parecem descabíveis, mas Deus só trata com quem milita pela fé. As promessas de Deus são geradas em nós a partir da fé. Hebreus 11:8 diz que Abraão, sendo chamado, obedeceu pela fé, saiu para um lugar que haveria de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Sai, vai. Nós precisamos desenvolver o princípio, a prática da fé. Versículo 17 de Hebreus 11: pela fé Abraão ofereceu Isaque em sacrifício. É interessante, nós lemos que o Senhor interviu antes de Abraão sacrificar Isaque, mas no plano de Deus Abraão ofereceu. No coração de Abraão a decisão estava tomada, Isaque foi sacrificado pela fé. Tem gente aqui, eu vou falar isso agora de forma bem pastoral, que já não confia mais no que o Senhor disse que haveria de fazer. E porque você perdeu a confiança, você está sendo tomado de angústia, de insônia. Você está tomando providências para agir com mecanismos seus, e há uma probabilidade de a sua ação ser precipitada, porque ela está atropelando aquilo que Deus já te disse que iria fazer. Mas pastor, eu não estou vendo. E quem disse que Deus trabalha para nós vermos? Ele apenas trabalha por aquele que nele espera. Então, espera. Provérbios 19 diz: aquele que crê não se apresse. Para que a pressa? Por que a correria? Para que o desespero, se ele te disse que vai fazer? O tropeço de Abraão foi exatamente na pressa. Sara demorou demais ficar grávida, e Abraão vai e se deita com Agar. Mas o problema não era no útero, o problema não era na próstata, o problema era no tempo. Deus tem um tempo, e quando o tempo se cumprir, ninguém impede o que o Senhor disse que vai fazer. Confia. Confia. Crê. O Senhor não pode, Deus não pode, a sua fidelidade não permite ele se relacionar com alguém que não confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o salmista, confia nele. E ele tudo fará. Estenda assim a sua mão comigo e diga comigo: Deus, eu ouso confiar. E a minha ousadia não é porque o Senhor não merece confiança, é porque eu tenho a mania de querer ter o controle. Mas agora eu abro mão de ter o controle, e eu ouso confiar. Choragai labassuri e mandura banahalagas.
Último lugar, e a gente ora. Uma aliança com Deus exige entrega. Não dá para ter um compromisso com Deus sem a disposição de entregar a Ele. Muitas vezes nós entregamos a Deus as nossas questões como a gente entrega o carro para o filho, para a esposa. Entrega o carro e fica ligando para saber, e aí, está tudo bem? Chega que horas? E quando chega, vai lá e dá uma volta no carro, assim, em torno do carro, para ver se é o tipo de confiança, para ver se é o tipo de entrega que você fica desconfiado que o outro não cuidou bem. Nós entregamos a Deus as nossas questões, mas a gente fica segurando na ponta para ter a certeza que Deus realmente está resolvendo. Entrega. Entregue mesmo. Pedro diz na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sinto o Espírito de Deus nesta noite dizendo em minha alma que o que Ele tem esperado de muitos de nós é a disposição de uma entrega absoluta. Enquanto você segura com mecanismos seus, enquanto você usa de técnicas, artifícios e habilidades suas para as questões, Deus está quieto. Quando você chega ao ponto que diz: Jeová, eu deixo, eu abro mão, eu entrego. Não é entregar, largar na lata de lixo, não. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu coloco nos Teus pés. É Teu. Eu abro mão para o Senhor. Jesus só veio quando Lázaro morreu. Enquanto Lázaro estava penando, e Marta e Maria estavam esperando Jesus chegar, e Marta nervosa porque Jesus estava atrasado. Rendeu o processo. Tem processo na nossa vida que rende, porque nós não entregamos a Deus de maneira absoluta, de maneira plena. Abraão, Gênesis 22, toma Isaque, teu único filho, leva-o a Moriá e oferece-o a mim em holocausto. A palavra holocausto significa que sobe. Por quê? Porque o holocausto tinha que ser queimado para a fumaça subir à presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão levantou de manhã bem cedo e rachou lenha. Já falei sobre isso aqui. Por que Abraão rachou lenha se ele tinha servos que poderiam rachá-la? Porque, irmão, quem vai levar o filho para o holocausto, o que significa rachar lenha? O mais difícil eu vou fazer é entregar meu filho. E Abraão racha a lenha e chama Isaque. Por que Deus mandou Abraão ir a Moriá? Por que não disse: oferece aí no quintal de casa, levanta a madrugada e faz? Porque Deus não queria que o sacrifício fosse movido por impulso. Você vai caminhar um pouco comigo, você vai fazer um trajeto comigo, porque no trajeto eu vou conversar contigo e vou te mostrar. Mostrar o quê? O propósito da entrega que você vai fazer. Qual é o propósito? Jesus discerne lá na frente, em João capítulo 8, versículo 56, quando ele diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Na caminhada de Abraão, de casa a Moriá, Deus está mostrando para Abraão o que vem à frente. O sacrifício de Isaque tem uma proposta divina, tem um sacrifício à frente, tem algo maior acontecendo no céu. Enquanto você caminha para Moriá, Abraão, eu já estou na eternidade caminhando em direção ao homem para resgatar a humanidade.
Abraão está vendo o plano de Deus, Abraão está vendo o que Deus está planejando lá em cima. Abraão está caminhando aqui e Deus está trajetando lá em cima. É por isso que quando Isaac pergunta: meu pai, aqui tem cutelo, aqui tem lenha, aqui tem fogo, mas onde está o cordeiro do holocausto? Quando Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro, ele não estava falando do cordeiro que apareceu preso nos arbustos. Ele está falando do cordeiro que Deus já havia provido na eternidade para a salvação da humanidade. Ele estava falando de Jesus, estava falando de Jesus, estava apontando para Jesus. O cordeiro já estava providenciado. É por isso que a Bíblia diz que Abraão ofereceu o seu filho crendo que Deus poderia ressuscitá-lo depois de morto. Por quê? Porque Abraão viu a ressurreição. Se o sacrifício de Isaac aponta para um plano maior, e nesse plano maior o filho oferecido não fica morto, o meu também não ficará. E quando ele vai subindo Moriá, decidido a entregar, e ele pega o cutelo, Isaac está sobre o altar, e Abraão desce o cutelo. Os textos mais antigos dizem que o anjo segurou o braço de Abraão, porque ele queria oferecer, e o Senhor diz: não faças tal, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e nem o teu próprio filho me negastes. Igreja amada, fica de pé, por favor. O que o Senhor está querendo de nós é a disposição de uma entrega. Qual é o seu Isaac? Quem está em casa, o que Deus está pedindo de você hoje? O que Deus tem pedido de você? O que Deus tem cobrado de mim e de você? Que dificuldade é esta de fazer uma entrega? Há um gemido do Espírito Santo com a igreja, para que o altar seja restaurado, para que a adoração seja restaurada, para que o culto seja restabelecido. Muitas vezes nós vamos ao culto, vamos ao altar, mas não entregamos. A gente veio para o culto, mas a alma ficou em algum lugar. A gente canta, mas não entrega. A gente até dá uma oferta, mas não se doa. Às vezes a gente até canta lindo, mas o coração não está adorando. Eu não estou julgando você, eu estou pelo Espírito Santo lhe chamando para renovar o compromisso com Deus. Fazemos o convite para que pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo se rendam a Ele, quando muitas vezes nós na igreja estamos precisando nos render. Queremos que os desviados voltem para a igreja, quando muitas vezes nós estamos desviados na igreja. O irmão do filho pródigo estava com tantos problemas quanto o filho pródigo. A diferença é que um estava na rua, no mundo, e o outro estava em casa. Um perdeu tudo, mas conhecia o pai. Um tinha tudo, mas não sabia que tinha pai. E o chamado de Deus hoje conosco é: eu quero revitalizar, renovar o compromisso que eu tenho com você, o compromisso que eu tenho com a sua casa.
E o Senhor está dizendo: renuncia, me dá lugar exclusivo na sua vida, deixa eu te transformar, te mudar, te moldar. Confia em mim, ao ponto de me entregar tudo que você é, tudo que você tem, e eu vou te levar a caminhar em lugares elevados. Eu quero te convidar nesta noite a orar agora e renovar a sua aliança com Deus, renovar o compromisso com Deus. Nós vamos nos assentar à mesa para cear a ceia do Senhor. E Ele está olhando para nós e dizendo: aproveita este momento que eu te convidei à mesa. O amigo do noivo está sentado à cabeceira e renova a aliança, o pacto. Você que está em casa, gente que perdeu a fé, gente que perdeu o ânimo, gente que perdeu a alegria, e gente que perdeu a disposição de servir a Cristo, gente que está decidido servir a Cristo, mas do meu jeito, aqui em casa, ninguém mexa comigo, me deixa em paz. E o Espírito Santo está dizendo: eu decidi mexer com você, eu decidi provocar você, porque você fez uma aliança comigo, você fez um compromisso comigo. Esqueceu? Esqueceu dos votos que você me fez? Esqueceu dos pedidos que eu te atendi e daquilo que você colocou à minha disposição? Eu vim aqui hoje à noite só para te dizer que eu não me esqueci, e estou renovando com você a lembrança, a aliança e o pacto. Choragadagai levai o isebihando ramando rabagai. Ah, pastor, eu tenho tanto tempo que eu não vou numa igreja que eu acho que Deus nem lembra de mim. Ah, você acha? Ele lembrou-se da aliança que fez com Abraão 400 anos depois e resgatou os hebreus por causa daquela aliança. Deus não esquece. Deus não esquece. Vou repetir só uma vez mais: Deus não esquece.